convido você a ir abrir sua Bíblia no capítulo 3 de Tiago. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 18, amém? Como não vai cedo para casa hoje. São apenas 6 versículos para a nossa reflexão desta manhã, para complementar o que nós já estamos falando desde que começamos as nossas exposições. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Na primeira exposição, eu falei para vocês sobre o fato de que a carta de Tiago é considerada por muitos provérbios do Novo Testamento, dada o conteúdo da carta em si, como Tiago coloca os seus ensinos, né, que é uma linguagem bem parecida com a linguagem de sabedoria da cultura judaica, e a gente consegue perceber essa linguagem nos escritos do Antigo Testamento, né? E o capítulo, não só esse trecho que nós lemos aqui, mas o capítulo 3 em si, deixa isso muito claro. Se eu pegasse, ou se alguém pegasse o capítulo 3 da carta de Tiago, e não me identificasse como um texto da carta de Tiago, e te perguntasse de qual trecho é esse capítulo aqui, certamente nós diríamos, se nós não conhecêssemos, é claro, certamente nós diríamos, acho que isso aí é de Provérbios. Você viu na semana passada, nós falamos que Tiago falou muito sobre a língua, e se você tira esse bloco das Escrituras e coloca em Provérbios, cabe perfeitamente. Mais ainda esse trecho que nós lemos, onde Tiago vai falar sobre a distinção entre a sabedoria humana e a sabedoria que vem de Deus, não é? E aí, quando a gente fala da palavra sabedoria, é inegável que quem conhece o livro de Provérbios na hora faz o link, né? Consegue na hora linkar essa palavra ou esse assunto com aquilo que foi ensinado em Provérbios, né? Então, nós estamos diante de um bloco das Escrituras, né? De um bloco da carta de Tiago, melhor dizendo, que é bem compatível com essa linguagem, né? do livro de Provérbios, bem compatível, bem parecido, e a gente consegue perceber de maneira muito clara que Tiago faz questão de colocar os seus ensinos de maneira compatível com aquilo que o povo judeu, que agora, dentro desse contexto, se converteu a Cristo, conhecia. Então, como o povo já conhecia, os judeus que se converteram a Cristo Jesus já conheciam essa linguagem de sabedoria, esse método de ensino, o tema propriamente dito, Tiago coloca os seus ensinos, né? Chama a atenção daquele povo para algumas verdades a partir dessa linguagem, né? E quando a gente olha aqui para o que Tiago está falando, a gente também não pode deixar de levar em consideração o contexto. Vocês estavam aqui na semana passada, ou quem estava na semana passada viu, que Tiago tratou sobre o drama que é cuidar da fala, né? Lidar com a fala, lidar com a língua, lidar com a maneira como a gente fala as coisas. E aí ele traz para a gente aqui o antídoto, ou o remédio, ou o meio adequado pelo qual a gente vai tratar com a fala, com a língua e com o nosso proceder. E ainda também isso aqui está vinculado à ideia de Tiago, de que esses irmãos
devem viver exatamente de maneira compatível com aquilo que creem. Então está tudo misturado. Tiago ainda está falando dessa coerência entre crença e vida. Tiago alertou os irmãos do perigo e da dificuldade que é lidar com a língua, e ele agora vai dar um antídoto, vai ajudar esses irmãos a lidar com a questão da língua, com a questão da fala, com a questão de colocar para fora aquilo que pensamos, e ele coloca isso dessa maneira, a partir dessa linguagem que o povo já conhecia muito bem, a linguagem dos ensinos de sabedoria dentro da tradição judaica. Amém? E aí ele começa o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Como eu acabei de dizer para vocês, tenhamos em mente a ideia de que a gente precisa controlar a nossa língua, de que a gente precisa falar de maneira adequada, e também tenhamos em mente a ideia de que nós precisamos viver exatamente de maneira compatível com aquilo que cremos, né? E aí Tiago vai lá e começa com essa pergunta retórica: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está provocando esses irmãos que estão falando demais, né? Ele está provocando esse povo que crê de um jeito e vive de outro. Quem é no meio de vocês? Estão vivendo de maneira incompatível com o que creem e que estão falando mais do que deve? Quem de vocês aí é sábio? Realmente tem entendimento das coisas? Quem dentre vocês tem sabedoria de verdade? Através dessa pergunta retórica, ele provoca o povo e ele mesmo responde essa questão que ele coloca para esse povo: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, da verdadeira sabedoria, né? Vocês são sábios de verdade? Vocês têm entendimento de verdade? Se vocês realmente são sábios, como aparentam ser, e isso remonta ao primeiro versículo do capítulo 3, né? Que ele começa censurando aqueles que queriam ser mestres, aqueles que queriam demonstrar sabedoria, demonstrar conhecimento para todo mundo, né? Se vocês são sábios de verdade e têm entendimento de verdade, que isso seja demonstrado com bom procedimento. Irmão, não tem desenrolo. Não tem desenrolo. A vida que levamos é o maior mais adequado selo para aquilo que cremos, falamos, confessamos, dizemos. Não tem desenrolo. Sabe, as pessoas censuram a pregação do Evangelho da Graça, afirmando que o Evangelho da Graça provoca libertinagem. Não, se eu não sou salvo pelo que eu faço, então posso fazer o que eu quiser. Irmão, se você olha para o contexto bíblico, não há nas Escrituras margem, brecha para que se pense desse modo. Antes, a pregação deixa bem clara que uma vez alcançados por essa graça salvadora, regenerados, transformados, uma vez tendo um encontro genuíno com Cristo, nós temos obrigação de sustentar com a vida o que confessamos com a boca. E é por isso que é muito legal, é muito bom, é muito importante que tenhamos doutrina, que tenhamos ensino, que saibamos de maneira pia dizer o que cremos. A Bíblia diz isso, o Pedro diz isso, né? Que nós devemos dar àqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Perguntou, a gente fala. Precisa saber, legal pra caramba. Mas de que adianta a gente se encher de conhecimento sobre aquilo que cremos, declarar, fazer aqueles textos desse tamanho na rede social e a vida ser uma desgraça? Falarmos muito com e sobre sabedoria e na hora de demonstrar num bom procedimento a gente falhar. Vocês conseguem entender isso? O peso dessa questão de nós termos que viver o que cremos, de vivermos o que pensamos, de vivermos... Irmão, nós... a história de Lutero, o Alex vai falar sobre isso quando estudarmos aqui, mas é uma prova disso. É uma prova. Quando Lutero é convocado na Dieta de Worms para repudiar, para renunciar aos ensinos dele, voltar atrás e se arrepender diante da dieta, né, a reunião que se fazia lá, para resolver algumas questões religiosas. Uns homens munidos de poder chegam diante dele: Lutero, cara, volta atrás,
abre mão do que você crê. Ele falou assim, cara, eu não posso. Porque eu estou convencido de que o que eu creio é verdade, então vou ter que sustentar isso aqui. A não ser que vocês me convençam pela palavra, ou a minha razão me convença, eu não posso voltar atrás. Não dá. Para abandonar o estilo de vida que eu adotei, justamente porque o que eu creio é o que eu creio. É a verdade que me convenceu. Se vocês não me convencerem de outra verdade, eu não posso sair daqui, eu não posso me mover. Ele está dizendo diante daqueles homens, o que eu assumi com a vida é o que entrou no meu coração e me convenceu. E ponto final. E como que a gente diz que foi convencido de algumas verdades e a nossa vida? Sabe, se muitos de nós fosse o Lutero naquele dia, ia fazendo força para negar a Cristo, renunciando seus ensinos, renunciando às verdades que ficaram claras a partir das Escrituras, ia fazendo força, não precisa nem perguntar 2 vezes, realmente eu acho que isso aí é muito pesado, isso é muito difícil, sustentar isso com a vida, sabendo que poderia morrer, correndo risco de perder sua própria vida. Ele falou, cara, eu estou convencido disso, eu não consigo viver outra coisa, não dá para eu viver de outro jeito, essa é a verdade que me convenceu, se vocês não me convencerem de outra coisa, eu não vou conseguir sair daqui. Em outras palavras, nós vivemos exatamente o que cremos, não tem outro jeito. E se nós não estamos vivendo de maneira compatível com o Evangelho de Cristo Jesus, com os ensinos de Cristo Jesus, com os ensinos da Palavra de Deus, a gente precisa rever os nossos conceitos em relação ao que cremos de verdade. O máximo que pode acontecer é que nós ainda não somos esclarecidos o suficiente em determinadas coisas. E é por isso que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então, a vida que levamos, o que nós sustentamos com a vida, é oriundo daquilo que nós sabemos. Se nós somos sábios na verdade de Deus, se nós temos entendimento na verdade de Deus, se nós realmente cremos em tudo que postamos, nós temos obrigação de demonstrar isso com um bom procedimento. Não só com bom procedimento, mas ele diz, mediante a obras praticadas com humildade. Né? Em outras palavras, não é sair mostrando para todo mundo, ou montando um circo para demonstrar as nossas boas obras e o nosso procedimento bom, mas de maneira natural. Quando ele fala sobre humildade aqui, ele está falando justamente do contrário dessa exposição que é feita intencionalmente. Isso nos faz lembrar dos fariseus, né? Que montavam todo um circo para demonstrar que eles davam esmolas, de que eles cuidavam dos pobres, né? A selfie na hora de assistir os caídos, os perdidos. Eu entendo perfeitamente, não sou nenhum ignorante. Eu entendo perfeitamente que alguns serviços que são feitos precisam ser divulgados para atraírem mais colaboradores. E só Deus conhece o coração das pessoas para dizer quem realmente divulga para atrair colaboradores, para mostrar o serviço que está sendo feito, de maneira que outras pessoas ajudem também. Mas há quem tem muitos seguidores hoje porque tem feito o dever de casa, né? Demonstrado através do sofrimento dos outros a sua boa obra. Então, quando ele diz que nós devemos fazer isso com humildade, que provém da sabedoria, ele está falando de uma vida natural, bom procedimento natural, o dia a dia. A comunidade dos irmãos, onde os irmãos se reúnem, dentro de casa, lá no trabalho, lá onde eu estudo, na minha vizinhança, de maneira natural, sem esperar que ninguém me veja, sem esperar foto de ninguém, nem curtida, nem seguidores. Se essa não for a nossa vida, se nós não tivermos esse bom procedimento com humildade, sem querer aparecer, sem um sentimento de exposição de si mesmo, não vai de nada. Então é um bom procedimento, com humildade, que provém da verdadeira sabedoria. Ele já está dizendo que a verdadeira sabedoria, procede bem e com humildade. Não é o que os irmãos da época de Tiago estavam fazendo, né? Naquela época, muito provavelmente, como ele diz no versículo 1, todo mundo queria aparecer.
todo mundo queria parecer mestre, falar pra caramba, dizer muitas coisas. E Tiago, calma, gente, isso aí não é fruto da verdadeira sabedoria. Isso aí não é fruto da sabedoria que vem de Deus. Calma. Se vocês realmente são sábios, mostre isso na vida. E de maneira humilde, natural, que provém da humildade que provém da verdadeira sabedoria. E aí ele desdobra um pouco mais o assunto. No versículo 14, ele diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. É do que eu estava falando. Se, ao contrário dessa vida de bom procedimento, com humildade, que visa só glorificar a Deus e cumprir com o nosso papel em relação com aquilo que nós cremos, né? Se ao contrário disso, vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Em outras palavras, se vocês vivem baseados em inveja amarga, né? E do que ele está falando? Ele está falando do cara que está se comportando de uma maneira aqui e olhando para o outro ali. Né? Eu estou aqui olhando para o Alex e eu quero me destacar mais do que o Alex, eu quero aparecer mais do que o Alex, eu quero ser um mestre melhor do que o Alex, e aí eu vou construir uma imagem aqui, eu vou construir uma personagem aqui, por causa de uma inveja que eu tenho em relação ao meu irmão que está aqui do meu lado. O pau estava quebrando naqueles dias, entre os irmãos que congregavam nas igrejas para as quais Tiago está escrevendo. O povo fazia tudo movido por inveja, movido na vida do outro, querendo aparecer mais do que o outro. E por isso que ele também não fala só de inveja, mas fala de ambição egoísta. Qual é a ambição do que ele está falando? Ele está falando da ambição de alcançar notoriedade a partir do conhecimento e da sabedoria que se coloca para fora com a língua desenfreada. Então, perceba que o capítulo 3 está todo conectado. Você não pode perder nunca a conexão que há em todo o assunto do capítulo 3. Ele está falando para uma galera que está se degladiando por causa de inveja amarga, ambição egoísta. Tudo que eles estão vivendo e tudo que eles estão fazendo é em função dessas coisas aqui. E ele diz, cara, não se gloria disso não. Não se orgulhem disso aí não. Não estufem o peito para dizer, não, aqui na nossa comunidade aqui, a gente sabe demais, a gente tem entendimento demais, tem muito conhecimento, tem muita sabedoria. Então, baseado nisso aqui, inveja e ambição egoísta, não se gloria disso não. E aí ele diz, nem neguem a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Que esse procedimento inadequado nega. Vamos ver lá no versículo 15. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Em outras palavras, a verdade que é negada a partir do nosso discurso, tentando defender de que esse comportamento é correto, é esse aqui. Essa sabedoria egoísta, invejosa, que se amostra, que se sobrepõe, que tenta ofuscar um para tentar aparecer, que tenta encontrar notoriedade a todo custo, que não procede de maneira boa e com humildade, tudo isso não é de uma sabedoria que vem do céu. E ele diz de onde vem isso. Ele diz que essa sabedoria é terrena, não é espiritual. Na minha versão diz que essa sabedoria é animal. Né? O que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago está querendo dizer que essa sabedoria vem do instinto caído do ser humano, vem direto da nossa natureza, vem direto do nosso coração corrupto. Né? Ele diz lá, terrena, não é espiritual e demoníaca. E demoníaca. Então, a gente precisa entender isso aqui, que muitas vezes, em muitos momentos, no meio do povo de Deus, Satanás vai semeando as suas sementes, né? Achando brechas, lacunas, oportunidades. Ele age através de oportunidades e vai semeando discórdia, problemas, dificuldades, embaraços no meio do povo de Deus, através dessas sementes. Né? E aí eu estou aqui me sentindo ou pastorzão, ou sabichão. Não, isso aí está tudo errado, isso aí, não, que negócio todo.
e eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que dando lugar para o diabo. Fazendo uso das sementes que ele plantou para tentar me sobrepor aos irmãos. Tentando aparecer mais do que todos e pensando ser um mestre melhor do que todos. Falando muito e incorrendo na primeira parte do capítulo 3, deixando a minha língua tacar fogo na floresta chamada comunidade local. Não é? Então a gente precisa, é o que ele diz no versículo 14, não mintam para a verdade. Essa sabedoria aí, essa aí, não é do céu não. Esse procedimento de vocês, que é egoísta e invejoso, não é do céu. Pode ser de tudo. É da terra, não é espiritual, ou seja, é de vocês mesmos, é da carne, é do animal que habita dentro de vocês, é demoníaco, é tudo menos do céu. Né? E aí ele vai explicar por que essa sabedoria não é do céu. A sabedoria que age com inveja, a sabedoria que age com egoísmo, que age com ganância, que age de maneira inadequada em relação ao que a gente crê, ele vai explicar por quê. Por que ela não é do céu? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O que nós lemos alguns versículos atrás? Não sei se eu marquei aqui. Não sei se eu marquei, não está marcado não. Ah, está aqui, ó. 1,16. Não se enganem, meus amados irmãos. 17 do capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lá do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Lá do alto só vem coisa boa. Só vem coisa boa. A gente vai ver depois, eu já ia dar um spoiler aqui, mas vou ler o outro versículo com vocês, mas vamos... Ele está esperto demais, obrigado, Gabriel. Então está aqui, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Agora tu me vendeu, Gabriel. Está lá, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Do alto só sai coisa boa, irmão. Tudo que há de bom aqui no nosso meio vem do alto. Tudo que há de ruim no nosso meio. Então a gente não pode se enganar. Aquilo que traz prejuízo para os irmãos, aquilo que traz prejuízo para a comunidade, aquilo que nos prejudica, aquilo que... sabe, tudo isso aí não vem de Deus, não vem de nós, não vem do alto, não vem do céu. É por isso que a gente não deve se enganar, a gente não deve mentir para a verdade, a gente precisa ser honesto e dizer diante de algumas situações, não está bom, como Jorge Jesus disse para o Arão, está mal, Arão, não está bom. A gente não pode ficar se enganando quando ele diz, vocês não devem mentir para a verdade, é o que ele está querendo dizer. Isso aí não vem do céu, está ruim. A coisa não está boa, vocês precisam acertar isso. A sabedoria que vem do céu não traz inveja, não traz egoísmo e nem todo tipo de males que existe no meio de vocês. Não é do céu. A gente fica tentando tapar o sol com a peneira, remediar umas paradas que não tem remédio. Não nada. Não está bom, não está certo, não é a sabedoria de Deus. Os procedimentos que ferem, que machucam, que entristecem, que abatem, que humilham, que dividem, tudo isso aí não vem do céu. Vem da terra, vem de nós, vem do demônio, mas não vem do céu. E a gente não pode mentir para a verdade. Diante desse panorama, dessa verdade, a gente precisa assumir, tem alguma coisa errada. Né? E olha o que ele continua dizendo, versículo 17. Mas, agora ele vai explicar o que é a sabedoria de verdade. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Né? Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Purinha. Em outras palavras, sincera. De verdade. Eu posso até errar contigo. Você pode até se entristecer comigo. Desde que eu seja puro. Você está entendendo? Todo mundo aqui está sujeito e fadado a errar com todo mundo aqui. Desde que nós sejamos puros.
não tenhamos intenção de errar com alguém, de prejudicar alguém, de ferir alguém, desde que nós não desejemos, fica aqui torcendo, caraca lá, tomara que o quê, irmão? Você não entende que nós fazemos parte do mesmo corpo? E se você for ferido, eu serei ferido? Se você for prejudicado, eu serei prejudicado? Então a verdadeira sabedoria ela é pura. Nós podemos até errar, mas se nós agirmos e procedermos de acordo com a verdadeira sabedoria, nós não agiremos nem procederemos com malícia. Não agiremos e nem procederemos desejando o mal de ninguém. Segundo lugar, ela é pacífica, não quer guerra com ninguém, né? Igual as irmãs de unha feita, né? Dizem por aí que as irmãs de unha feita, cabelo feito, querem guerra com ninguém. Amém? Quer guerra, não quer luta. Às vezes a sabedoria de verdade arranja luta, sim ou não? O que você acha? Sim. O salmista que disse isso, né? Às vezes eu quero paz com eles querem guerra comigo. E a verdade seja dita, irmão. Quem vê Naruto sabe do que eu vou falar, né? Um dia o Orochimaru estava ali numa reunião, né? Uma reunião lá, não vou entrar em detalhe não. E ele disse algo que marcou minha vida. Ele falou que aqueles que defendem a verdade são mais facilmente odiados. Falei, maluco, esse cara tem razão. É só lá na empresa, tem um grupo que rouba. Não rouba não, para tu ver. Você anda no meio de um povo que faz fofoca, não faz fofoca não, para tu ver. Repreende alguém por causa da fofoca, para tu ver. Então, quando a gente quer andar na verdade, às vezes o cara, irmão, não quer guerra com ninguém, pacífico toda a vida, mas também não aceita que está errado. É o cara mais alvejado, mais atingido, mais perseguido, mais perturbado, mas esse é o preço de andar nesse mundo caído, nesse mundo perdido. Vocês entendem isso? A verdadeira sabedoria, ela é pacífica. Às vezes encontra guerra, mas não quer guerra com ninguém. Amém? Amável, a verdadeira sabedoria, amável, ama e é amada. E quanto a isso a gente não precisa explicar muita coisa, né? Ou a gente anda, vive, procede, faz tudo à base do amor, ou está longe daquilo que foi determinado por nós. Amar a Deus acima de todas as coisas, nosso próximo como a nós mesmos, essa é a vontade de Deus para todos nós. A verdadeira sabedoria ela é amável. Ela ama e também é amada, se deixa amar. Tudo baseado em amor. Essa é a verdadeira sabedoria. Ele continua, compreensiva. E esse compreensivo aqui, deixa eu ver o que aparece na minha versão. Depois pacífica, gentil, amigável. Amigável. O que o Tiago está querendo dizer ali é que ela é, a pessoa que age dessa maneira, ela é ensinável, é a palavra mais adequada usada aqui. Ela é ensinável, ela não é enrijecida, ela não é dona da verdade. Né? Ela é compreensiva, ela consegue olhar além do que ela própria acha. Isso é a verdadeira sabedoria. Né? Há quem diga, né? Na verdade, Provérbios diz isso. Você ensinar alguma coisa para o tolo, corrigir o tolo, você vai arranjar o quê? Um inimigo. Corrige o tolo, você vai arranjar um inimigo. Agora corrige o sábio, ele vai se tornar mais sábio. E é o que ele está dizendo, a verdadeira sabedoria é compreensiva, ela é ensinável, ela não tem resistência para aprender, é o que ele está querendo dizer aqui. Cheia de misericórdia, a verdadeira sabedoria é misericordiosa. Por que o verdadeiro sábio é misericordioso? Porque todos nós que julgamos ser sábios segundo a palavra de Deus, sabemos que o que mais precisamos é de misericórdia. Né? Se precisamos, por que não daremos? Vocês lembram quando Jesus ensinou 70 vezes 7? O contexto? Jesus ensina Pedro, né, cheio de marra. Chegou lá, os judeus achavam que quando você perdoa, que o dever do ser humano é perdoar até 3 vezes, né? Até 3 vezes por causa acho que é o livro de Naum, se eu não me engano. Acho que é Naum, onde Deus começa a sentenciar ali as nações pecadoras e ele diz que até 3 vezes perdoaria não sei quem.
até 3 vezes perdoaria não sei quem, a outra nação, né? Não sei se é Naum ou Amós, mas é um desses dois. E aí na cabeça dos judeus formou a ideia de que até 3 vezes você é um perdoador perfeito, né? Aí Pedro chega lá diante de Jesus, tirar onda agora. Senhor, até quantas vezes a gente perdoa o nosso irmão? Até 7? Aí Jesus, até 70 vezes 7. Aí Pedro. Aí ele conta uma história, uma parábola, né, para ilustrar a ideia do perdão. E ele diz que um senhor foi cobrar o que o seu servo lhe devia, um dos seus servos lhe devia. Aí o cara lá devia uma conta impagável, não tinha como pagar. E aí ele clamou por misericórdia, o senhor dele foi lá, agiu de misericórdia. Está perdoado, tua dívida está quitada, vai embora. No meio do caminho ele encontrou alguém que devia infinitamente menos para ele. E aí ele pegou o cara pelo colarinho, diz a parábola, né? Me dá o meu dinheiro. E aí esse cara não tinha com o que pagar e ele foi e lançou o cara no cárcere. E aí o senhor que perdoou, o que não perdoou, ficou sabendo da parada. Falou, traz ele aqui. Falou, cara, eu te perdoei uma dívida infinitamente maior do que você foi cobrar do cara. Por que você não perdoou o cara? Por causa disso. Você vai ser lançado no cárcere. Então, moral da parábola. Quem é perdoado tem que perdoar, irmão. Quem recebeu misericórdia tem que agir com misericórdia. É só a gente parar para pensar que hoje, você pode estar até do lado da razão, mas é impossível que você continue com razão até o fim da vida. Então a verdadeira sabedoria, ela age com misericórdia, ela pondera, ela para pensar, não. Pode até estar errado, mas em função de quê? Em função de uma boa caminhada, em função de seguirmos juntos até o fim da melhor maneira possível. Verdadeira sabedoria, ela é misericordiosa. De bons frutos fala dos bons procedimentos, imparcial e sincera. O que é uma pessoa imparcial? É a pessoa que não vê um lado só. Isso é a verdadeira sabedoria. Que só vê um lado, sempre vê um lado só, e de preferência a gente vê o nosso, né? Sempre vê o nosso lado, sempre é o nosso lado que precisa ser levado em conta. Verdadeira sabedoria, não. Verdadeira sabedoria vê o seu lado, mas vê o do outro. Olha aqui e olha lá. Olha lá e olha aqui. Pondera, pesa na balança e vê o que realmente é correto ou deixa de ser. Né? Agora, na verdade, essa é a raiz, né, do que somos, egoístas. Sempre nós, do nosso jeito, como pensamos, como queremos. E a verdadeira sabedoria, diz o texto, que ela é imparcial. Ela não pende por um lado só. Ela pondera tudo. Sempre está olhando os dois lados. E sincera. Já falamos sobre isso na pureza, né, mas vale ressaltar. A verdadeira sabedoria pode até errar. No que diz respeito a nós. Nós podemos até errar. Mas se estamos agindo com verdadeira sabedoria, erraremos na sinceridade. Né? Falharemos na sinceridade. Amém? Versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Há quem diga, né, entre os estudiosos, que a palavra mais adequada aqui, no lugar do para, é pelos. Né? Pelos pacificadores, não para os pacificadores. Mas vamos ao texto aqui todo, né? O fruto da justiça. Todas as vezes que você vê no Novo Testamento essa expressão, obra de justiça, fruto de justiça, está falando das obras e do procedimento que agrada a Deus, que Deus aprova. Frutos de justiça, obras de justiça, é um procedimento que Deus aprova como correto. Então, o que ele está dizendo aqui? Que um bom procedimento e o procedimento que Deus aprova, o fruto de justiça, semeia-se em paz. Paz da parte de quem? De quem está semeando. É por isso que aqui o mais adequado é pelos, de acordo com a maioria dos estudiosos, né? Mas ainda que seja para os pacificadores, fala do contexto da comunidade. Seja para vocês ou por mim, o fruto da justiça é semeado na paz.
Em outras palavras, voltando ao que eu já tinha dito, quem realmente é sábio e procede segundo a vontade de Deus, não quer guerra com ninguém, não quer luta com ninguém. Nosso bom procedimento, fruto da justiça, a maneira correta de viver, que é compatível com o que cremos e é o que Deus aprova, é feita em paz. Amém? Então, quando nós percebermos que o nosso procedimento não está sendo semeado, não está sendo vivido pela paz, em paz, como eu disse, pelo menos da nossa parte, quem semeia deve semear em paz. Quem procede deve proceder em paz. O que vem do lado de lá, tomara que seja paz também, né? Porque se eu semeio paz e quem está do lado de lá semeia paz, o que é que vai ter no nosso meio? Paz. Agora, se o que vem do lado de lá, do irmão ou do suposto irmão, não é paz, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, semeando os bons frutos, os frutos de justiça em paz, para a glória de Deus. Amém? Coloquemos-nos de pé.